Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora você fica muito bem informado com as notícias desta edição de sábado. E olha só, a Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 6 milhões de contribuintes serão contemplados. Esse, inclusive, é o maior volume da história. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao primeiro lote de restituições do imposto de renda. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do dia 30 de maio, mesmo dia em que se encerra o prazo de entrega das declarações. No total, são 11 bilhões de reais para mais de 6 milhões de contribuintes. Inclusive, esse é o maior valor já pago pela Receita Federal em um único lote de restituição do IRPF na história. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. E desse valor, 8 bilhões de reais serão destinados aos grupos prioritários, que são os idosos acima de 80 anos, os contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental, os contribuintes que atuam como professores e os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram receber a restituição via Pix. Os pagamentos das restituições serão feitos em 5 lotes. O primeiro lote no dia 30 de maio, o segundo lote no dia 30 de junho, o terceiro lote em 31 de julho, o quarto lote no dia 29 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. A consulta deve ser feita no site da Receita Federal, que é o www.gov.br/receitafederal/pt-br. E para quem não entregou a declaração, fica um alerta. A multa pode chegar a 20% do imposto devido para quem não entregar a declaração. Cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram. E os aposentados descobriram novos débitos automáticos sem autorização em meio ao caso das fraudes do INSS. As empresas alegaram que os clientes autorizaram os serviços. Em meio ao escândalo das fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, os aposentados descobriram outros tipos de descontos irregulares nas aposentadorias. E diferente do que aconteceu no INSS, os descontos não foram feitos na folha de pagamento, mas sim direto da conta bancária em débito automático, após a aposentadoria entrar no segurado, sem autorização dos clientes. No extrato, os descontos não estavam especificados como taxa de contribuição associativa e os nomes das empresas que apareceram no débito são a Paulista Serviços e a Aspercir, que não estão entre os alvos da operação recente da Polícia Federal, mas são alvos de outros processos. A Paulista Serviços, ou PSERV, é alvo de mais de 15 mil ações na Justiça de primeiro grau. E o grupo Aspercir já soma mais de 20 mil processos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, as duas empresas estão entre as 200 com mais processos em andamento no Brasil. As empresas afirmam que a principal queixa é de débitos automáticos em conta corrente e que os descontos foram autorizados pelos clientes através de documentos assinados ou gravações telefônicas. No geral, os reclamantes dizem que não sabem quais serviços ou produtos foram contratados e não conseguem cancelar futuros descontos, porque são lançados mês a mês e variam entre R$ 30 e R$ 90. O governo proibiu a comercialização de 2 marcas de azeite, alegando que os produtos eram de origem desconhecida. E as marcas já haviam sido proibidas de ser comercializadas em outubro do ano passado. Vamos ver. Após denúncias do Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo proibiu a comercialização das marcas Alonso e Quintas de Oliveira após uma investigação revelar que a origem dos produtos é desconhecida e que não respeitam várias leis, normas, regulamentos e regras. Além disso, toda e qualquer distribuição, fabricação, propaganda e uso dos azeites das marcas também está proibida. A Anvisa publicou no Diário Oficial da União que a medida foi tomada após a apreensão mostrar as irregularidades da marca, como, por exemplo, não seguir padrões de rotulagem, não seguir exigências sanitárias nas instalações das empresas, não serem licenciadas junto a autoridades sanitárias competentes ou possuir um registro junto ao Ministério da Saúde. Em outubro do ano passado, a Anvisa já havia realizado apreensões e também proibiu a venda
venda de lotes de ambas as marcas e mais 10, alegando que o produto poderia causar risco à saúde devido à incerteza sobre a origem e composição. No mesmo mês, o Ministério da Agricultura explicou que existem duas marcas com o nome Alonso, mas que são de empresas diferentes. Uma é de origem chilena e é exportada por uma agrícola regularizada, já a outra, que o governo proibiu, tem origem desconhecida. E olha só, de cada 10 caminhões, 2 usaram diesel adulterado no Brasil no ano passado. O levantamento foi feito pelo Instituto Combustível Legal. Em alguns estados brasileiros, até 24% do diesel utilizado em caminhões teve algum tipo de adulteração em 2024. A prática se tornou frequente no mercado de combustíveis, gerando impactos significativos na economia, no meio ambiente e na segurança dos veículos. A adulteração tem sido alvo de investigações por parte das autoridades, que apuram a atuação de organizações criminosas. O levantamento organizado pelo ICL teve base nos dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O PMQC verificou a qualidade da gasolina, etanol e diesel comercializada nos postos, por meio de laboratórios especializados e credenciados, que realizam coletas aleatórias de amostras nos postos. Segundo a pesquisa, o estado de Alagoas registrou o maior índice de adulteração do diesel. Mato Grosso do Sul, Amapá, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo também registraram altos números de alteração. A falsificação afetou um volume estimado de 5,42 bilhões de litros de combustível, o que, segundo o cálculo do ICL, representou um impacto equivalente a 72 mil abastecimentos, considerando veículos de passeio com tanques de 30 litros e caminhões com reservatórios de 100 litros. A adulteração de combustíveis geralmente envolve a adição ou retirada de componentes com valor comercial diferente, com o objetivo de obter vantagem financeira por meio da manipulação do preço final do produto. No caso da gasolina, a prática mais comum é a adição de etanol. Já no caso do diesel, a mudança mais frequente é a redução do percentual de biodiesel na mistura. Atualmente, o diesel comercializado no país deve conter 14% de biodiesel. No entanto, geralmente há diminuição da proporção, o que reduz os custos e aumenta o ganho financeiro. Investigações recentes apontaram a atuação de organizações criminosas na adulteração, como revelou a Operação Boyle, do Ministério Público de São Paulo em parceria com a Polícia Federal. A segunda fase da operação identificou a presença de grupos ligados à facção PCC, envolvidos na falsificação de etanol e gasolina com metanol. O esquema incluía a criação de empresas de fachada para lavagem de dinheiro e a corrupção de agentes públicos, com o objetivo de garantir a continuidade das atividades ilícitas no setor. E olha só, agora vamos falar de um assunto muito importante. Nessa semana aconteceu a campanha mundial de incentivo à doação de leite materno, um gesto que pode ajudar muitas mães e também bebês. Quem traz as informações é a Carol Oliveira. Acompanhe. O Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo. Um trabalho fundamental para salvar vidas, mas para isso é preciso contar com a solidariedade de mães que amamentam e têm leite excedente para colaborar. Em média, 150 mil litros de leite humano materno são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso que estão internados em unidades neonatais do país. E para atender a todos, cada mililitro importa. Para se ter uma ideia, dependendo do peso do prematuro, 1 ml já é suficiente para nutri-lo, cada vez em que é alimentado. 1 litro de leite pode ser suficiente para até 10 recém-nascidos por dia. Para mães que contam com a solidariedade de outras, as doações se transformam em esperança. Tive os bebês há 15 dias, né? E desde o começo a descida do leite já foi bem difícil. Então eu fazia visitas diárias ao banco de leite, elas me ajudavam, fazia o estímulo, né? Massagem, a gente tentava a ordenha, mas demorou um pouquinho mais para descer. E quando desceu era uma produção bem baixa. Enquanto isso os meus bebês estavam na UTI e eles estavam recebendo leite materno de outra mãezinha. Hoje eles são amamentados, né, todos os dias. Eu dou peito todos os dias, em vários horários. Tem leite, sai leite um pouquinho, né? Mas a nutrição que eles recebem é uma nutrição afetiva, né? Quando ele começou com 5 ml somente. E acredite, para tirar 5 ml foi algo muito difícil, porque o leite não descia. A produção começou a aumentar, onde eu consegui, quando estive no hospital, tirar em torno de 600 ml de leite por dia e continua descendo muito leite. Então eu decidi ser doadora de leite. Ele precisou bastante tempo, né, do leite materno, aí é muito importante.
ter bastante leite materno aqui, até para os outros bebezinhos, né, que também precisam, os bebezinhos que estão na UTI e tudo. As doações são fundamentais para que os bebês, por qualquer motivo que não podem ser alimentados pelas próprias mães, tenham acesso aos benefícios do leite materno para se desenvolver com saúde. Entre as vantagens estão a proteção contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, e a redução do risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. O leite materno é o melhor alimento para o bebê, né? Principalmente os bebês prematuros. E quando esses bebês eles entram na nossa unidade neonatal, a maioria deles não conseguem alimentar, eles não conseguem mamar na própria mãe. Dessa maneira, eu necessito de leite humano doado para que esses bebês se alimentem, certo? Aí eles são alimentados através de sonda. Por isso, da importância de eu ter mães doadoras de leite, porque esse leite humano ele vem para os nossos bebês prematuros para que eles sejam alimentados nos primeiros dias de vida. Para ser doadora, a mãe precisa ter uma produção excedente ao consumo do seu bebê, né? Então, aquela mãe que produz mais leite do que o bebê dá conta de consumir, ela pode estar doando para o banco de leite. Aí a gente vai até a casa dela, leva os kits, né? Instrui ela como fazer essa coleta, como armazenar esse leite e uma vez por semana a gente passa a buscar. A única exigência que o banco faz é que essa mulher tenha os exames sorológicos em dia. Aquela que não tiver, a equipe também pode estar fazendo o exame no domicílio. Os bancos de leite fazem toda a orientação necessária às mães que querem fazer doações e colaborar para manter os estoques em dia. Se você quer ser uma doadora, basta ligar para o telefone 136 para saber qual banco de leite mais próximo da sua casa. E para entender melhor a importância da amamentação para a saúde dos bebês, nós vamos conversar com a doutora Kelly Fardim, que é pediatra, e vai explicar para a gente o porquê é tão fundamental que a criança se alimente do leite materno nos primeiros meses de vida. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde. Doutora, primeiro eu peço que você explique para os nossos telespectadores quais são os benefícios do leite materno para os bebês na primeira fase de vida. Então, o leite materno é o alimento mais completo que existe. Ele é um alimento vivo. Ele é fabricado sob medida para aquela criança, né? Então, além de ajudar na parte imunológica, porque traz anticorpos da mãe e já são anticorpos prontos, ele ajuda também no desenvolvimento da criança cognitivo, desenvolvimento motor, e também ele previne doenças, não só as doenças agudas, como doenças infecciosas, respiratórias, gastrointestinais, mas ele previne doenças na vida adulta, como obesidade, diabetes. E qual é o tempo mínimo que as mães devem amamentar os seus bebês para que eles cresçam saudáveis e fortes e tenham aí os anticorpos necessários, como a senhora acabou de falar para a gente? A gente pede que as mães consigam amamentar pelo menos até 6 meses de vida, né? Amamentar exclusivamente. Esse seria o ideal para que a criança conseguisse ter todos os benefícios do aleitamento. Perfeito, doutora. E tem mães que não conseguem produzir leite para o bebê e depende do banco de leite para alimentar os seus bebês com o leite materno. Qual é o motivo que essa mãe não produz o leite ou produz em pequena quantidade? Quais seriam as razões, doutora? A grande maioria dessas mães tiveram bebês prematuros. E essas mães têm a descida do leite mais lenta, né? Então, elas demoram um pouco mais para conseguir amamentar seu bebê. Outras causas também são algumas infecções maternas, que também as impedem de amamentar, alguma cirurgia prévia de mama, que também pode atrapalhar nesse início, né? E esse início é bem importante para esses prematuros. Então, eles dependem da doação de leite materno nessa fase da vida. Perfeito. E a mãe que faz a doação do leite materno, doutora, ela pode coletar o leite para o banco quantas vezes na semana, sem prejudicar a alimentação do bebê? Na verdade, essas mães que conseguem fazer essa doação de leite, elas já têm uma produção aumentada do leite, né? Então, elas conseguem amamentar o bebê delas e o excedente elas conseguem retirar para fazer a doação. Então, depende muito da produção dela. Tem mães que conseguem doar todas as vezes após a mamada do seu filho, ela consegue retirar e deixar guardado para poder fazer a doação.
Tá certo, doutora. E olha, quantas vezes por dia as mães devem amamentar os seus bebês? A gente sabe que nos primeiros dias de vida, um bebê ele é muito esfomeado, ele precisa se alimentar muito bem e várias vezes ao dia. Qual seria a quantidade correta diária para ter uma alimentação saudável? Na verdade, não tem uma quantidade exata, né? A gente fala que é em livre demanda, ou seja, toda vez que o bebê necessitar mamar ou sentir fome, ele pode ser amamentado. Não tem uma quantidade mínima nem máxima. Mais ou menos uma média de 8 até 12 vezes ao dia, mas tem bebês que inicialmente mamam de hora em hora, e isso não tem problema nenhum. E doutora, outra pergunta é a necessidade de água nessa primeira fase de vida do bebê, além do leite, ele também precisa tomar muita água ou só o leite é o suficiente? Só o leite materno é suficiente. O bebê que amamenta exclusivamente no seio, ele não precisa de nenhum complemento de água. O leite materno, por ser um alimento completo, ele tem inclusive a quantidade de água que o bebê precisa durante o dia. E a partir de que idade as mães devem começar a introduzir outros alimentos na dieta dos bebês, como papinhas ou até mesmo comida? A alimentação complementar, ela deve ser feita a partir do 6º mês de vida, mas sempre mantendo o aleitamento. Então, ele é um alimento complementar, mas o alimento principal ainda continua sendo o leite materno. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação e por essas dicas tão importantes que com certeza agregaram muito para o nosso telespectador. Nós acabamos de conversar com a doutora Kelly Fardim. Doutora, um ótimo fim de semana e mais uma vez, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigada. Grande abraço. E olha só, com a nova onda de doenças respiratórias, aumentou também a procura por máscaras e vitaminas em farmácias. E com a aproximação do inverno, as síndromes gripais crescem, principalmente entre as crianças. Eles fizeram sucesso durante a pandemia de coronavírus e agora, com a proliferação de doenças respiratórias, o álcool em gel e as máscaras voltaram a vender muito. Devido até o posto que está lotado e a nossa unidade fica em frente ao posto de saúde, então para entrar dentro da unidade, as pessoas estão até se prevenindo antes de entrar lá. Venham aqui, compra a máscara, já pega um álcool gel também pequenininho e já leva. Então assim, dobrou a venda de máscara aqui nessa unidade, né? Também aumentou bastante a procura por vitaminas para reforçar o sistema imunológico e evitar doenças. As vendas de vitamina C efervescente de 1 gramas triplicou as vendas devido a esses acontecimentos. Às vezes, meu filho estava gripado, já vou tomar vitaminas para se prevenir, né? A presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que os suplementos de vitaminas devem ser consumidos com regras. Sempre buscar pela orientação o paciente que faz uso de outros, né? Faz o tratamento, então, para que essa vitamina não interfira na ação do seu medicamento de uso diário. A vitamina C, se você optar pela base efervescente, ela tem que ser tomada logo que finaliza a efervescência. São alguns cuidados que o farmacêutico vai te orientar. Todo mundo de máscara atendendo aqui nesta farmácia. E não são apenas os funcionários que estão usando não, viu? A gente percebe também que os clientes estão vindo de máscara. O senhor está usando faz tempo máscara? Sempre uso, né? Quando eu vou, assim que eu saio para a rua, vou nos repartimentos, assim, farmácia, médico, tudo eu uso máscara, sempre usei. Prevenção, né? Prevenção. Esses pequenos cuidados, utilização da máscara, lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, evitar a aglomeração, são situações que vão trazer um benefício não só para você, mas para toda a família. São formas de se prevenir contra as doenças respiratórias que já mataram em Campo Grande 118 pessoas neste ano. A vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos. Uma das maneiras mais eficazes de evitar o agravamento da doença. Eu tomei a vacina, né? Tomei a vacina antigripe lá, é o que eu uso, e chá caseiro. E por falar na queda de temperaturas, a próxima semana promete ser muito fria, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. De acordo com a previsão da Climatempo, as temperaturas podem ficar abaixo de 0 grau em algumas cidades do país. Acompanhe a previsão.
As regiões previamente impactadas pela massa de ar frio serão o Sudeste e o Centro-Oeste, que terão um frio ainda mais intenso neste período. Os valores de temperatura ainda não foram definidos e a agência reforça que as projeções são iniciais e que podem sofrer ajustes ao longo da próxima semana. Áreas dos 3 estados da região poderão ficar abaixo de 0 grau. O frio, que já está se intensificando em algumas cidades, poderá ser ainda mais forte. Em Urubici, no estado de Santa Catarina, por exemplo, há previsão de geada já para este domingo, com mínima de 7 graus. Segundo a Climatempo, as temperaturas negativas podem acontecer em municípios fora das regiões serranas. As geadas podem acontecer de forma ampla no sul, podendo alcançar intensidade moderada. Este seria o primeiro episódio com potencial de danos na agricultura local em 2025. O início de junho na região pode ter neve e recorde de frio. A possibilidade de um ciclone extratropical sobre o oceano faz com que os meteorologistas prevejam umidade necessária para a formação de nuvens carregadas de gelo que cairia em forma de neve no sul. Caso o ciclone realmente aconteça, há expectativa de ressaca marítima no litoral do sul e do sudeste. A Organização Mundial da Saúde aprovou um acordo internacional sobre a prevenção e também a cooperação contra pandemias, após mais de 3 anos de intensas negociações. O texto foi adotado em Genebra durante a última reunião anual dos países membros da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e instaura uma coordenação global mais precoce e eficaz para prevenir, detectar e responder rapidamente a uma futura crise sanitária. Para o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o acordo é uma vitória para a saúde pública, a ciência e a ação multilateral. Segundo ele, o acordo permitirá proteger melhor o mundo contra futuras ameaças pandêmicas. Adhanom destacou que a pandemia acabou, mas ainda não se sabe como ela começou. Entender isso continua sendo importante, tanto como um imperativo científico, como um imperativo moral em prol daqueles que perderam suas vidas. Sobre o futuro, o chefe da OMS tem uma visão positiva. A resolução busca justamente garantir acesso equitativo a produtos de saúde em caso de uma nova pandemia. O pacto representa um sucesso ao fim de negociações muitas vezes difíceis e em um contexto de cortes drásticos no orçamento da OMS, que enfrenta cada vez mais crises. Apesar da saída dos Estados Unidos da organização, decidida pelo presidente Donald Trump ao retornar à Casa Branca em janeiro, só seja efetiva no próximo janeiro. Washington já havia se desvinculado das negociações nos últimos meses. O país sequer enviou delegados para a Assembleia. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, a apresentação do Acordo Internacional sobre Pandemias marca um avanço histórico. É uma vitória para o futuro, para as populações que agora estarão mais protegidas contra pandemias. A embaixadora francesa para a saúde global e co-presidente das negociações, Anne-Claire Pro, destacou que a pandemia de Covid-19 foi um choque elétrico. Lembrou-nos de forma brutal que os vírus não conhecem fronteiras, que nenhum país, por mais poderoso que seja, pode enfrentar sozinho uma crise sanitária mundial. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso plantão de sábado. Para isso eu vou chamar a Maíra Anjos para entrar aqui no nosso estúdio. Ela vai trazer as notícias de hoje. Maíra, seja muito bem-vinda ao plantão de sábado. E a gente começa falando sobre o principal jogo desta rodada do Brasileirão. Isso porque a disputa será entre Palmeiras e Flamengo. Um jogo que promete muita emoção, né, Maíra? Muita emoção, viu, Fernando? Boa tarde para você e a todos que nos assistem. O jogo é entre líder e vice-líder, os 2 maiores campeões dos últimos anos. E o confronto vale muito para ambos. Neste fim de semana, Palmeiras e Flamengo se enfrentam em uma partida que sim é de meio de temporada do Brasileirão, mas as emoções que carregam esse jogo certamente são de final de campeonato. O Verdão, que soma 14 vitórias nos últimos 15 jogos, parece ter encontrado o melhor ritmo possível e hoje certamente é o time a ser batido no Brasil. Mas se a fase é boa, o adversário também é. Vice-líder do campeonato, o Flamengo de Felipe Luiz de fato ainda não engatou o melhor futebol. Com emoção na Libertadores, o Mengão ainda luta para se garantir na próxima fase da Copa Continental e no Brasileirão acabou tropeçando frente ao Botafogo na última rodada e não conseguiu sair do 0-0, permitindo ao Palmeiras abrir
abrir 4 pontos na liderança. Com o Super Mundial de Clubes às portas, o que vai forçar o Brasileirão a paralisar por um mês, as duas equipes tentam abrir pontos ao máximo antes de viajarem aos Estados Unidos e por isso esse jogo de domingo promete fortes emoções. Pelo lado do Verdão, a baixa é de Richard Rios, que tomou o 3º amarelo na última partida contra o RB Bragantino e não poderá atuar contra o Flamengo. Felipe Anderson também segue como dúvida após se lesionar na partida de ontem contra o Ceará e sair de campo ainda no início do jogo. Já pelo rubro-negro, não contará com De La Cruz, Eric Pulgari e Plata, todos contundidos, além de Wesley, que está suspenso devido ao 3º cartão. Esse jogaço vai acontecer no Allianz Parque no domingo, às 16 horas. Realmente um grande jogo para as duas equipes. Tem algum palpite, Maíra? Olha, Fernando, pelo jogo ser na casa do Palmeiras, pelo como eles estão jogando agora, eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras. 1-0 sofrido ou aquele 1-0 pressionado? Pressionado. Acho que vão fazer bem em casa. Tá certo, o Palmeiras vai fazer o dever de casa, vou cobrar esse placar, Maíra. E saindo do futebol do Brasil, vamos falar da Copa do Mundo de Clubes. Isso porque uma grande estrela do futebol vai participar, ou pelo menos pode estar na competição, não é? A grande estrela é ninguém mais, ninguém menos que o Cristiano Ronaldo, Fernando. Ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Em uma live, o presidente da FIFA afirmou que existe discussões sobre a participação do craque português na Copa do Mundo de Clubes. Cristiano Ronaldo pode disputar a Copa do Mundo de Clubes no próximo mês. Isso é o que diz o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em uma live, o presidente afirmou que existem discussões em torno dessa possibilidade. Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até 30 de junho de 2025 e ainda discute renovação. A imprensa árabe afirma que o clube tem uma oferta de 200 milhões de euros anuais, cerca de 1 bilhão de reais, para que Cristiano permaneça no clube. A oferta ainda incluiria um pequeno percentual das ações do clube. Bom, e por falar em competição internacional, tem jogo grande acontecendo agora pela final da Champions feminina, não é, Maíra? Quem tá jogando? Isso mesmo, o Arsenal e o Barcelona são duas equipes bastante tradicionais no cenário europeu. A partida começou 1h em Lisboa, capital de Portugal. Contrariando as estatísticas, o Arsenal chegou à grande final da Champions contra o Barcelona, que foi campeão 3 vezes nas últimas 4 edições. As inglesas são a atual vice-campeã da Premier League, vencida pelo Chelsea, e busca agora seu segundo título continental. O primeiro foi conquistado em 2007. Depois de um início de temporada ruim, em outubro, o clube inglês demitiu o técnico Jonas Eidevall e manteve seu auxiliar René Slager. Apesar de ser seu primeiro trabalho, a relação próxima com as jogadoras garantiu uma enorme mudança nos ares do vestiário. O time chegou a 13 jogos de vencibilidade e para chegar à final do torneio europeu, o Arsenal conseguiu grandes feitos ao superar o Real Madrid nas quartas de final e o maior vencedor da competição, o Lyon, na semifinal. As inglesas depositam suas esperanças em suas grandes estrelas, como a lateral Kate McCabe, as suecas Blackstenius e Miested, australianas Ford e Ketley, além das campeãs espanholas Laia Codina e Mariona Cauteden. Se o Arsenal busca seu segundo título, as catalãs já são experientes na competição. As jogadoras do Barça chegam à 5ª final consecutiva, e a maior força do Barcelona se encontra em Aitana Bonmatí. A jogadora é a atual melhor jogadora do mundo e conquistou tudo com o Barcelona. E ao lado dela, Alexis Putellas foi 2 vezes melhor do mundo, e elas conduzirão as espanholas para tentar mais um título. Apesar dos holofotes estarem nas duas atletas, a principal jogadora das espanholas é a atacante Cláudia Pina, que marcou 10 gols em 8 partidas. No ano passado, a final entre Barcelona e Chelsea levou mais de 50 mil torcedores ao estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Este é o maior público de uma final do torneio, e neste ano, a final será no estádio José Alvalade, em Lisboa, e a expectativa é de um público próximo ao que foi em Bilbao. Bom, e nesse momento a partida tá 0-0 ainda, o Fernando tá no intervalo, então vamos ver aí o que vai dar nessa grande final. Vamos acompanhar o segundo tempo da partida, com certeza vai ser um jogão. E antes da gente encerrar, vamos falar de um outro esporte que vem fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos. É o jiu-jitsu, né, Maíra? Que é um esporte legitimamente brasileiro, né, Fernando? O número de academias abertas para treinos da modalidade esportiva no país norte-americano já está ultrapassando as 3.000 unidades.
crescimento deste fenômeno é liderado pela Barra Gracie, uma rede de academias que nas últimas décadas se expandiu significativamente, estabelecendo 400 unidades em grandes centros urbanos americanos. Os estados mais notáveis neste crescimento incluem Califórnia, Flórida, Texas, Arizona e Illinois. Diante desse cenário promissor, o mercado para professores brasileiros de jiu-jitsu se torna atraente. Os rendimentos desses profissionais variam de 50 a 80 mil dólares por ano, aproximadamente. 280 a 450 mil reais, enquanto os proprietários de academias bem estabelecidas podem ultrapassar os 150 mil dólares anuais, cerca de 850 mil reais. Para compreender o fenômeno do jiu-jitsu nos Estados Unidos, é preciso voltar mais de um século na história. A Belém do Pará, na década de 1910. Os irmãos Gracie, formados por 5 jovens, tiveram o primeiro contato com o mestre japonês Mitsuyo Maeda, que estava em turnê para disseminar o judô e outras artes marciais. Carlos Gracie foi o primeiro a aprender o jiu-jitsu. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, começou a ensinar a técnica, criando os famosos desafios Gracie para comprovar a eficácia do jiu-jitsu contra outras artes marciais. Hélio Gracie, o irmão mais novo, teve um papel crucial na evolução do jiu-jitsu Gracie. Ele adaptou a técnica para que mesmo pessoas com menor força física pudessem aplicá-la, utilizando movimentos de alavanca, a invencibilidade de Hélio diante de adversários. Fisicamente mais robustos, solidificou sua posição como um ícone no Brasil. Hélio modificou a técnica, enquanto Carlos expandiu os ensinamentos para uma filosofia de vida, introduzindo a dieta Gracie, que ganhou notoriedade em diversos países. A colaboração dos filhos de Carlos Gracie foi fundamental na conquista do mercado americano. Na década de 1970, Rorion Gracie mudou-se para a Califórnia, onde começou a ensinar na garagem de sua casa. Com o passar do tempo, ele atraíra muitos adeptos e até trabalhou na indústria cinematográfica. O crescimento do jiu-jitsu brasileiro nos Estados Unidos mostra não apenas a eficácia da arte marcial, mas também a força do legado deixado pelos Gracie. Profissionais brasileiros que decidiram se aventurar em terras norte-americanas vêm não só conquistando novos estudantes, mas também assumindo o papel de embaixadores da cultura do jiu-jitsu, solidificando cada vez mais a presença dessa arte no mundo. Bom, por hoje é só, Fernanda. Eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para você e a todos que nos acompanham. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado por participar aqui do nosso jornal e trazer as principais notícias do esporte. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo fim de semana a todos e até mais. Até mais.